Se você for tentar ser engraçado fazendo uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprar uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas pra te monitorar. Se você tiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre pra tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é pra trabalhar de garçom ao invés de dizer que é pra casar. Eles cobram muito mais barato se não for pra ocasiões especiais. Se os seus pais estiverem escolhendo o seu nome e você perceber que as opções vão te fazer sofrer bullying, comece a chutar a barriga da sua mãe. Eles vão perceber que estão errados e vão mudar de ideia. Se você for capturado por um grupo de canibais, comece a tossir e finja que tá extremamente doente. Eles podem ficar com medo e achar que você não vai ser uma boa refeição. Se você for abrir sua apresentação no computador da escola, nunca conecte seu celular com um projetor ligado. Você pode abrir o arquivo errado e acabar mostrando algo particular. Se você for idiota e for alcoólatra, comece a comer bastante fígado em todas as refeições. Desse jeito o álcool não vai saber qual fígado atacar. Se você tiver com uma pelinha no canto do dedo, não tente arrancar ela puxando. Ela pode continuar rasgando sem fim. Ao invés disso, corte ela com um alicate. Se a sua bisavó fizer aniversário, nunca faça uma festa surpresa. Ela pode assustar demais e nunca mais vai ter aniversário. Se você sair pra jantar e o seu cartão for recusado, não admita que você tá pobre. Ao invés disso, diga que você tava viajando e esqueceu de transferir o dinheiro de volta pro Brasil. Se você entrar no banheiro errado sem perceber, não tente ficar escondido pra não ser visto. Alguém pode te descobrir e achar que você é um maníaco. Ao invés disso, peça desculpas e saia bem rápido. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você for apresentar sua casa para sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina para te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste para ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar para arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você acreditar em coelho da Páscoa, não deixe ele entrar na sua casa para esconder ovos. Pode ser alguém disfarçado tentando invadir. Se você estiver em outro país e for comer um pastel de carne, sempre pergunte qual tipo de carne antes de comer. Pode ser algo diferente e você não vai gostar. Se você estiver no circo e for chamado para participar de um número perigoso, não aceite achando que tá tudo sob controle. Eles normalmente não são encenados e a chance de dar errado é grande. Se você passar no detector e esquecer que tá com algum objeto de metal, tire ele com bastante calma do bolso. Desse jeito você não vai assustar os seguranças. Se você
você for descer um toboágua e ficar preso no meio dele, não tente subir de volta. Ao invés disso, tente acumular o máximo de água e dê um impulso pra continuar descendo. Se você for em um rodízio de pizza à vontade, nunca faça competição pra ver quem come mais. Você pode causar um prejuízo tão grande que eles vão ter que ir à falência. Se você tiver com dor no dente, depois de vários dias ela sumir sozinha, vá pro dentista o mais rápido possível. A raiz do seu dente pode estar destruída. Se você tiver em uma guerra, nunca tente se fingir de morto. Os inimigos podem decidir checar os corpos e eles vão fazer você parar de fingir. Se você for dar uma festa em casa, nunca deixe coisas com valor sentimental à vista. As pessoas podem querer tocar e acabar destruindo sem querer. Se você tiver em um restaurante e a comida estiver demorando, não fique reclamando pro garçom a cada 5 minutos. Ele pode ficar irritado e adicionar um tempero especial na sua comida. Se você comprar algo caro pela internet, sempre grave um vídeo enquanto estiver desembalando. Se chegar quebrado, você vai ter uma prova que já tava assim. Se você tiver em um restaurante com a higiene duvidosa, vá até o banheiro e veja se ele tá limpo. Eles geralmente refletem o grau de limpeza e talvez seja melhor você não comer ali. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. Se você sair do banho e a sua mãe tiver chamado as vizinhas pra ir em casa, ligue o chuveiro na temperatura máxima. Ele vai criar uma cortina de vapor e você vai poder passar sem ser visto. Se você estiver na escola e sem querer entrar na sala errada, não saia correndo envergonhado. Ao invés disso, finja que você veio pegar algo que esqueceu na sala. Se você estiver dormindo e acordar com uma dor imensa, acenda a luz e vasculhe a sua cama o mais rápido possível. Você pode ter sido picado por alguma coisa. Se você for comer sushi e ele não tiver gelado, não coma de jeito nenhum. Ele pode ter sido mal armazenado e pode estar com parasitas. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele para ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você tiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância para te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz para absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Se você for usar o chat GPT, sempre escreva por favor e obrigado. Quando a inteligência artificial dominar o mundo, ele vai lembrar de você e vai te poupar. Se você tirar uma foto com flash e o seu olho sair branco ao invés de vermelho, procure um médico o mais rápido possível. Pode ser um sinal de câncer na retina. Se o seu nariz começar a sangrar, nunca incline sua cabeça para trás. Você vai engolir o sangue e pode ficar enjoado. Apenas incline a cabeça para frente e pressione com os dedos. Se você estiver na chuva, sempre ande normalmente ao invés de correr. Já foi comprovado que andar vai te molhar muito menos. Se você estiver na rua e um carro bater num poste, nunca se aproxime para ajudar. A eletricidade está espalhada pelo chão e pode te atingir. Se você estiver nadando e precisar ir no banheiro, não tente fazer na piscina. As pessoas podem perceber e achar ruim. Se você for socorrer alguém em um acidente, verifique se o local não é perigoso. Você precisa garantir sua segurança antes de ajudar os outros. Se você for se matricular na academia, nunca assine o plano anual só porque é mais barato. Se você desistir depois de uma semana, vai ter que continuar pagando. Essas são as trapaças mais vergonhosas dos esportes, parte 2. Primeiro, Luiz Resto. Durante uma luta de boxe, Luiz começou a lutar com seu oponente e ganhou a luta com apenas alguns socos. Mas o rosto do adversário ficou bem mais machucado que o normal. Quando foram no vestiário, descobriram o motivo. O treinador tinha tirado o enchimento das luvas e colocado gesso no lugar, deixando os golpes bem mais fortes. Durante uma maratona, um atleta terminou em terceiro lugar e ganhou bronze. Mas algumas pessoas repararam que ele não parecia nada cansado. Acontece que esse atleta tinha um irmão gêmeo idêntico que trocou de lugar com ele dentro de um banheiro químico no meio da corrida. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes 20 milhões de dólares. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para um instituto de biologia marinha.